que eu acho interessante é que os evangelhos, queridos, nos mostram, lá em Mateus 4, do 1 até o 11, nos fala da tentação de Jesus. Eu não sei se você já parou para analisar esse texto, mas esse texto é muito forte. Mostra que Jesus, aos 30 anos, ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E é forte essa expressão, porque está dizendo que quem conduz ao deserto é o Espírito Santo. Lá ele é tentado pelo diabo. E o que eu acho interessante é que o Espírito Santo, quando nos leva ao deserto, de lá saímos vencedores. Quem vai para o deserto só pode até sair perdedor, mas quem Deus leva para o deserto não tem como perder. Não tem como perder uma batalha que foi o próprio Deus que te levou a guerrear. Não tem como perder uma situação em que o próprio Deus te levou a enfrentar. E o texto nos mostra Jesus no deserto tendo sido conduzido pelo Espírito Santo. E o que eu acho lindo dessa história é que no deserto ele é tentado. No deserto Jesus passa fome, passa sede, passa aflição. 40 dias e 40 noites é o período de jejum, de preparação que Jesus vai viver no deserto. E o que me chama a atenção é que nesse capítulo 4 e no versículo 11 do Evangelho de Mateus, diz que depois que passa a tentação, Jesus venceu a tentação no deserto, chegam os anjos e o céu. Glória a Deus. E o que é que eu acho de interessante aqui? No mesmo deserto que Jesus sofre, no mesmo deserto que Jesus é tentado, no mesmo deserto que Jesus é desafiado, no mesmo deserto que Jesus é confrontado pelo diabo, é nesse mesmo deserto que ele é servido por anjos. E aí deixa eu dizer para você uma grande verdade: não tente fugir do deserto. É no mesmo deserto que você sofre que Deus te exalta. É no mesmo deserto que o diabo se levanta, mas Deus o faz cair por terra. É no mesmo deserto que você chega lá parecendo que vai perder, Deus tira você de lá vencedor. É Deus que te tira do deserto. Não tente sair, não tente fugir, não tente reclamar. Quem foi que me colocou? Por que estou no deserto? Aproveita o tempo no deserto, porque no mesmo deserto que Deus te levou para lá, tem mesa, banquete de Deus, anjos do Senhor preparados para te servir. Agora faz o seguinte: ao invés de reclamar porque está no deserto, aproveita o tempo no deserto. Deserto é escola, deserto é aprendizado, deserto é faculdade de Deus, é preparação do eterno para você sair melhor, para você crescer, para você aprender. Então aproveita esse tempo no deserto para glorificar o Senhor. Tem providência de Deus. Glória a Deus. Deus ainda é Deus que tem providência no deserto. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: ei, tem providência no deserto. Não precisa sair do deserto para a providência chegar, não. É no deserto que tem providência. É no deserto que Deus te sustenta. É no deserto que tem maná. É no deserto que Deus manda anjo. É no deserto que Deus manda carne. É no deserto que Deus manifesta o seu cuidado. É no deserto. Uma outra coisa que eu observo, queridos, lá em Marcos 4, do 35 ao 41, nos mostra que em um momento em que os discípulos estavam no mar, o mar de repente se agita, sem uma explicação lógica, estava tudo calmo, estava tudo tranquilo, mas de repente surge, o texto diz, uma grande tempestade. E quando a Bíblia diz uma grande tempestade, imagine, não é uma tempestade qualquer, é uma grande tempestade. E o que me chama a atenção é que nessa grande tempestade, que aparentemente é algo negativo, o texto sagrado nos diz que de repente se levantam as ondas tão alto que começa a entrar água na embarcação. O desespero é grande. Se você estivesse lá, com certeza você também estaria desesperado. Os discípulos estavam desesperados, pensando: e agora o que é que vamos fazer? Será que vamos perecer? Será que vamos sobreviver? E de repente o texto diz que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Eu tentei entender esse texto, como é que Jesus leva uma almofada
almofada para lá, um travesseiro? Se geralmente essas travessias que eram feitas era coisa rápida e geralmente esses barcos eram usados mais para pesca. O fato é que Jesus estava sossegado, estava descansando em uma almofada. E aí o texto nos diz que de repente Jesus se levanta ali da sua almofada, acalma o vento, aquieta o mar, e o texto sagrado conclui dizendo: e depois disso houve grande bonança. No mesmo mar que o vento se levantou, no mesmo mar que o coração do povo se agitou, no mesmo mar que eles duvidaram, será que vamos viver, será que vamos morrer? No mesmo mar que a tempestade tentou naufragar aquela embarcação, no mesmo mar, depois de aquietar o vento, de acalmar o mar, Deus trouxe grande bonança. E aí eu vou aproveitar essa mensagem para dizer para você: não tente fugir do mar, é no mar que Deus vai te abençoar. Ele não precisa sair de Maruí, não precisa sair do Alto da Boa Vista, não precisa mudar de endereço, é no mesmo mar que Deus vai acalmar a tempestade, é no mesmo mar que Jesus, que está presente nessa embarcação, vai transformar a tempestade em bonança, vai transformar a aflição em descanso. É no mesmo mar. Não precisa fugir, não precisa correr, não precisa se desesperar. É no mesmo mar. E aí, deixa eu ser profeta de Deus para você: no mesmo mar que te humilharam, Deus te exalta. No mesmo mar que disseram: eu não acredito, Deus faz. É no mesmo mar que disseram: não vai dar certo, Deus mostra que dá certo sim. É no mesmo mar que as pessoas dizem: agora vai afundar. Jesus prova que não afunda coisa nenhuma. Quando Ele está presente, Ele transforma a tempestade em bonança. Louvado seja Deus. É no mesmo mar. Não precisa sair daquela casa não, não precisa sair de onde você mora não precisa mudar para Deus abençoar não. É onde você está, no mesmo mar, no mesmo deserto, na mesma situação, na morte do rei Uzias, Deus tem profeta para levantar, Deus tem coisa boa para fazer, Deus tem milagre para realizar. Não importa se a perda foi grande, a vitória é maior. Não importa se a derrota foi grande, a vitória é maior. Com Deus o importante não é como começa, é como termina, porque com Deus o melhor está no final, o melhor está no final. Então sossega teu coração, pede força do alto, vai até o fim, porque no final tem bênção de Deus para sua vida. Louvado seja Deus para sempre. No final tem bênção de Deus para você. Você pode dizer para o seu irmão do seu lado aí: no final tem bênção de Deus para você. Sossega o coração, o final está chegando, a hora está chegando, a bênção está chegando. Glória. Tranquiliza seu coração. Deus faz coisas boas em momentos ruins. Sabe, talvez você não está nem vendo, não está nem pensando. Paulo e Silas, lá em Atos 16, estava lá, já tinha apanhado, né? O chicote já tinha comido no ombro dos dois, os açoites, mas estava lá, ia dar meia-noite, mas estava lá orando, cantando, adorando, fazendo culto. Eu acredito que tinha preso dizendo: agora esse povo endoidou, não deixa nem a gente dormir, não deixa nem ninguém descansar, mas não estava nem aí. Porque mais importante do que os que estão pensando, dizendo ou falando é você e Deus, sua comunhão, sua intimidade, o seu propósito, o projeto que Ele tem na sua vida. Sabe, quando a gente para olhar o que estão pensando, o que estão dizendo, a gente esquece do melhor, o que Deus está pensando, o que Ele está dizendo. E nós devemos ter essa preocupação, irmãos, com os olhos que